Desenvolvimento, luxo e poder, inovadores, sofisticados e aguerridos. Estes são apenas alguns dos termos que podemos atribuir a 7 das tantas civilizações da Antiguidade Oriental. Civilizações estas que cravaram seu nome na história. E ruge, bárbaro! Meu nome é Eudes Bezerra, estou em Incrível História e segura firme o escudo aí, que lá vem uma tabocada de conteúdo. Antes de mais nada, o que é a Antiguidade Oriental? Em resumo, a Antiguidade Oriental é uma das duas divisões tradicionais da Antiguidade, que são Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Enquanto a Oriental corresponde à história dos povos a leste da Europa, a Clássica é basicamente a cultura greco-romana. Primeira civilização, Sumérios. Referidos como os mais antigos e místicos dos povos da Mesopotâmia, sobre os Sumérios recai particularidades como a invenção da escrita cuneiforme e a invenção da roda. Invenções criadas em virtude do forte comércio existente nessas cidades, as cidades sumérias, e esse povo também se destacava pelo forte caráter religioso, onde expressava seus rituais no alto dos templos, os chamados zigurates. O zigurate de Ur, também conhecido como Templo da Lua, ou eu estou confundindo com o de Ramsés, enfim, ainda se encontra em pé em Lindão e atualmente se encontra no Estado moderno do Iraque, e é patrimônio, claro, da humanidade. E uma curiosidade, acredita-se que a inspiração para a bíblica Torre de Babel era, na verdade, um imenso zigurate. Segunda civilização, assírios. Estabelecidos na Mesopotâmia e notórios por sua ferocidade de combate, os assírios viveram sob um forte regime centralizado e desenvolveram instrumentos poderosos em suas forjas. Sua metalurgia bem desenvolvida favoreceu a criação de armas e utensílios de cultivo de alta qualidade. Contudo, foram as inovações no campo de batalha que fizeram a fama dessa sociedade. Porém, diferentemente do imaginado e reputado, os assírios viviam mais de agricultura do que da guerra, igualmente como todas as sociedades hidráulicas. Sabia dessa? Pois é, nem só de guerra, né? Na religião, o Lamassus, algo como um espírito protetor, é possivelmente a mais famosa divindade dos assírios, e você já deve ter visto algo bem parecido por aí. Essa divindade era representada por uma cabeça humana, um corpo de touro-leão alados. Um corpo alado, aliás. Terceira civilização, persas. Estabelecidos no atual Irã, os persas forjaram a primeira superpotência da história, conseguindo dominar praticamente tudo ao seu redor. Eram bem organizados e se destacavam em coisas como divisão administrativa, as satrápias, que eram basicamente províncias, as importantes estradas como a Estrada Real Persa, e ainda o forte comércio terrestre que fizeram deste povo riquíssimo, além, é claro, das guerras. Uma nota bem peculiar sobre os persas recai sobre as suas particularidades revolucionárias para a época. Os persas conseguiram manter um vasto império com tolerância política e religiosa, ainda que formassem uma sociedade guerreira poderosíssima. O grande nome por trás da criação do Império da Pérsia é Ciro II, ou Ciro o Grande, o mesmo responsável pela libertação dos hebreus do cativeiro da Babilônia. Quarta civilização, fenícios. Estabelecidos nos atuais estados de Israel, Líbano e Síria, os fenícios, ou cananeus como se chamavam, entraram para a história como mestres dos mares por seu notável desenvolvimento no mar, assim como o comércio, pela criação do primeiro alfabeto fonético, algo extremamente revolucionário e que influenciou o nosso idioma. Alguém aí se lembra das aulinhas de português? Sonasal? Hã? Pois é, eles foram os primeiros. E os gregos copiaram. A sociedade fenícia também se destacava das demais da Antiguidade Oriental por sua flexibilidade social, onde era possível subir e descer na hierarquia social, algo bem raro para a época. Outro fato interessante e pouquíssimo comentado recai sobre as cidades fundadas pelos fenícios, como a poderosa e próspera Cartago, a cidade natal do batedor de romanos Aníbal Barca. Quinta civilização, babilônios. Os babilônios eram bem organizados com suas leis, viviam sob regime centralizado e eram grandes sintetizadores de conhecimentos de outras civilizações da região. Os babilônios teriam inventado o primeiro sistema de lei escrito, sistema esse que era baseado na lei de Talião, o famoso olho por olho, dente por dente. Outro ponto bem importante de sua cultura recaía sobre a sua arquitetura, que se destacava das demais pelo luxo, conforto e principalmente dimensões. Por isso, os famosos jardins suspensos da Babilônia.
uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sexta civilização, hebreus. Estabelecidos na Palestina aproximadamente 4.000 anos atrás, os hebreus demonstraram união e perseverança sem paralelos na história, sobrevivendo a inúmeras perseguições e massacres. Os hebreus se dispersaram pelo mundo à época da dominação romana, mas mantiveram suas tradições, como ainda hoje as testemunhamos. Profundamente marcados pela religião, eram monoteístas, possuíam apenas um Deus, e viviam sob o teocentrismo, ou seja, Deus no centro. Embora não tenham sido os primeiros a adotar o monoteísmo, aos hebreus se atribui a imensa propagação desse tipo de crença, crença esta que se tornou base para outras 2 grandes religiões, cristianismo e islamismo, além do próprio judaísmo. Sétima civilização, egípcios. Provavelmente a mais famosa civilização da Antiguidade Oriental, os egípcios se destacaram nos mais diversos conhecimentos e bota conhecimento nisso. Intrigantes e misteriosos, criaram a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda se encontra em pé, a impressionante pirâmide de Quéops, localizada no Cairo, no Egito moderno, capital do Egito moderno. O Egito antigo, abençoado pelo rio Nilo, era dono de uma gigantesca e invejável produção de grãos, e também fazia uso baixíssimo de mão de obra escrava, ao contrário do que se costuma pensar e dizer por aí. Assim, milhares de construções egípcias como obeliscos, pirâmides, estátuas e o que costumavam ser construídas eram feitas por trabalhadores pagos e não escravos, como tanto se reproduz por aí. Uma curiosidade, a primeira greve registrada na história teria acontecido no Egito Antigo durante o reinado do faraó Ramsés III, que deu literalmente um calote nos trabalhadores e por pouco não ficou sem a sua pirâmide. Mas foi de boa porque a situação foi resolvida após 2 meses de disputas trabalhistas. E é isso, pessoal. Se gostou, comenta e ajuda aqui a melhorar o conteúdo. Abraço de urso e até a próxima, Bárbaro!